Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Anderson Machado. Mentoria Financeira. Aqui no estúdio conosco, nos dando a honra de tê-lo a comentar assuntos pertinentes à economia, professor economista Alexandre Reis. Satisfação, professor. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Muito obrigado por atender o nosso pedido de falar sobre essa questão das aplicações no mercado financeiro. É algo sempre muito intrincado, muito difícil de compreender e, modernamente, atualmente, está tendo uma série de novos investimentos colocados à disposição do público e o pessoal muito conservador está se perguntando como é que funcionam essas modalidades de investimentos em fundos, principalmente, e também em uma série de, até por telefone estão sendo ofertados agora. O que se observa nos últimos anos, né, uma tendência bastante significativa de novos produtos que surgem no mercado financeiro, né? Nós aqui no Brasil temos ainda a questão do uso muito da questão da rede bancária, né? Os bancos comerciais como uma forma de fazer investimento. E principalmente a questão do tipo de investimento mais tradicional e mais conservador, que é a poupança, né? Até fazendo uma analogia com o passado, né? Muito se fazia um marketing em cima da poupança, né? Vários tipos de jingles, né? Para promover a questão da poupança no Brasil, ou seja, as pessoas pouparem, né? Perfeito. Sempre foi muito usual isso do ponto de vista de aplicações financeiras para as famílias e também para empresas usar esse tipo. Com a evolução, né, e com busca por tendências utilizadas em outros mercados mais modernos do ponto de vista financeiro, né, foi se criando novos produtos, né? E hoje nós temos uma série de produtos que são também ofertados pelos bancos comerciais, mas também por corretoras e operadoras de investimentos, né? E tu tem vamos dizer assim, uma gama de produtos bastante variadas, né? Então tu tem uma parte da renda variável, que é a tradicional Bovespa, né? Ou seja, tu aplicar em ações, comprar e é uma forma de investimento, e isso é muito importante para o sistema produtivo, para as empresas, porque ela consegue buscar dinheiro no mercado. Capitaliza, como se capitaliza, exato, né? E tu tem os fundos, tu tem fundos imobiliários, tu tem formas, outros tipos de papéis, né? Porque na verdade tudo são papéis, né? Que tu compra e comercializa entre bancos, entre pessoas físicas, entre empresas, entre instituições, né? Então são documentos, né? Que tu compra e esse documento vale alguma compensação, que é a questão dos juros que tu vai te dar de rentabilidade, né? Enfim. E na verdade, o que precisa as pessoas para entrar nesse mercado? Buscar informações. Certo. E essas informações não são tão, vamos dizer assim, de senso comum, vamos dizer assim. Elas precisam de informações mais técnicas. Não, né? estão tão disponibilizadas, Exatamente. Né? E às vezes a terminologia, o significado... Bem colocado, muito bem. Tem muitos detalhes ali para se fazer uma operação. Eu sempre digo que uma orientação e dica para as pessoas que querem adentrar nisso é buscar especialistas nisso, né? Buscar uma boa corretora, até mesmo informações correlatas com profissionais que conheçam esse mercado, para depois, porque na verdade o que em síntese se acontece, né? Tu vai acreditar a alguém. Exatamente. O teu dinheiro, que de repente tu buscou, arrecadou isso, fez uma prévia, né, juntou esse dinheiro por muito tempo, né? E aí então tu vai colocar numa operação e se essa operação não te trouxer resultados positivos, tu vai perder tudo. E isso pode acontecer, né? Isso que fique bem claro. Toda operação financeira, ela tem um risco. Algumas têm um risco maior e outras um risco menor, né? Por isso a questão da informação, do conhecimento, de buscar uma corretora com credibilidade, né, uma operadora que te ofereça o produto e tu conversar com pessoas que ou já fez ou que tem o conhecimento sobre isso para se de fato aquilo tem crédito ou não, né?
enfim, porque as opções são variadas. A questão também, uma questão importante, André, é que as pessoas têm que ter essa cultura do investidor, né? E isso ainda a gente está um pouco caminhando para chegar a isso, né? Economias como os Estados Unidos, desde o berço, vamos dizer assim, né? Claro, estou exagerando um pouco, mas desde o berço, as crianças já aprendem isso na escola. Não, mas é verdade, e tem muito a ver também, permite acrescentar-me, é significativo dizer isso, essa cultura do investidor tem muito a ver com prazos, né? Claro. O prazo não é imediato, né? Não é. Tem alguns tipos de investimento que tu precisa, às vezes, 90 dias para conseguir ter algum rendimento positivo, né? Tem regras, né? Alguns têm incidências de impostos, outros não. Enfim, o mais simples, sempre para comparar, e é interessante para te decidir, sempre faça uma comparação com a poupança. É a operação mais simples que existe para o poupador, para também o investidor, né? Tu coloca lá qualquer valor, tu abre uma poupança e ela vai ter a rentabilidade mensal. E tem até bastante mais isenções comparado com os fundos, CDBs, a questão das ações, renda variável, etc, né? Enfim, então sempre tu tem que comparar com a questão da poupança, aí tu toma a tomada de decisão do que vai fazer o dinheiro. Só um detalhe que eu trouxe alguns números, por favor, não que seja a questão do mercado financeiro, mas bem interessante. Saiu ontem um dado sobre o volume das grandes empresas que estão no mercado de renda variável pelo mundo, das principais bolsas, principalmente Nova York, Nasdaq, enfim. A Apple tem um volume no último ano de faturamento, enfim, de composição de dinheiro, enfim, mais de 1,01 trilhões de dólares. Olha o volume. E essa empresa vende ações no mercado lá de Nasdaq, né? E de a bolsa mais virtual e de Nova York. A Amazon, 901 bilhões de dólares. Que é um fenômeno, né? Recente, né? Exato. Microsoft 830, Facebook 536. Somando essas 5 maiores, dá um volume de 4,134 trilhões de dólares. Só para vocês compararem, isso é o tamanho das empresas que estão operando no mercado de renda variável. Olha o patrimônio dela, o volume financeiro que elas têm. Já o nosso PIB do Brasil, nesse ano de 2018, nós estamos em 1,7 trilhões de dólares. Quer dizer, essas empresas que estão se capitalizando e buscando novos investimentos, ela é 3 vezes mais do que a riqueza do Brasil como um todo. Todo o conjunto, né? E só para finalizar, do período de 1 a 6 de 1 de maio até 6 de agosto, o índice Bovespa, o que se comercializou, volume de vendas e compras aqui no mercado de renda variável, que é uma opção de investimento, né, no Brasil, como ainda é fraco esse mercado, a participação desse mercado, nós tivemos só um volume de 74 milhões de reais comercializado na questão de empresas né, do Brasil no mercado de renda variável. É muito pequeno, né? E até comparando com esse número que eu acabei de revelar de empresas internacionais, né, o quanto a gente pode crescer, né, no sentido de se ter novas opções de investimento, né? Ou seja, e as pessoas físicas, né, pessoas comuns, famílias, enfim, só operam no mercado de renda variável no volume de 8,67 milhões de reais. É muito pouco, né? Comparado com o americano que tem... Esse é o desafio, Esse né? é o desafio. Né? Eu lembro que exatamente, muito bem colocado, o Banco Itaú está partindo para um investimento bastante agressivo em cima da XP Corretora. A revista Exame trouxe uma reportagem. Que é uma corretora, né? Todos queremos ser XP, que são os corretores, que são as empresas corretoras e os corretores que estão ambicionando chegar a isso. E essa pergunta que eu queria lhe reservar assim, há uma fiscalização sobre todas essas ações, né, que tem a questão muito forte, necessária da credibilidade, ou seja, o dinheiro do investidor que vai estar ali não pode cair, ele quer ter a segurança de onde vai colocar o dinheiro, bem como já colocaste, mas há uma fiscalização externa disso também, né, dessas empresas legalmente habilitadas a essa operação. Tanto externa como interna do Brasil. O Brasil tem um sistema de controle sobre isso, operações financeiras muito bem resolvido e com processos bem definidos.
né? O próprio Banco Central tem um controle rigoroso, a Comissão de Valores Monetários também, né? Enfim, há o Ministério da Economia do Brasil tem um monitoramento sobre isso, e além disso, né, tu tem operadoras do mundo inteiro que medem o ranking, né, na questão das bolsas, como elas operam, na questão dos processos, as empresas principalmente, né? Ranking significa avaliação, porque estão sendo monitoradas. São monitoradas, né? Isso se faz para todas as bolsas de valores e também para outras operadoras de corretagem, né? Que tem um controle bastante rigoroso, né? Elas são bastante monitoradas, tanto internamente, né, como externamente. E, via de regra, isso mexe com a economia, né? Sim, né? Na verdade é uma questão essencial, pensando no nosso Brasil, né? Nós precisamos de um volume maior de investimento. Por isso que eu trouxe esses dados, não que eu estou dizendo e induzindo, mas é uma forma. Mas claro, nós precisamos mais de investimento. Uma das maneiras de tu te capitalizar e capitalizar o mercado produtivo e também o mercado financeiro é a renda variável, né? É uma das formas, né? Tem tantas outras que podem ser feitas. E aí a gente percebe o quanto de volume é pequeno ainda no Brasil esse tipo de operação, né? Vou colocar aqui como um exemplo, se o senhor me ajude. O shopping Praça Nova, por exemplo, não tem dono, né? Ele é de um conjunto de investidores que tem um capital a ser investido, tem um grupo de gestores desse capital, esse montante todo, que quer oferecer rentabilidade para quem está investindo e faz um negócio que está aqui em Santa Maria. Quer dizer, você não tem, os donos são difusos aí, né? É o capital investido que quer ser remunerado para compensar quem investiu lá na base, né? Na verdade, provavelmente algum tempo atrás se criou um fundo de alguns empresários, né? Se juntou literalmente, para as pessoas entenderem, se juntou um dinheiro, se criou um fundo, se fez regulamentação, normatização sobre isso, e provavelmente ele opera também na renda variável, enfim, não sei se está no mercado acionário ou não, mas ele buscou mais outros parceiros e ele tem essa compensação de fazer shoppings, né? Enfim, para trazer também um lado do investimento produtivo, não só porque a gente estava falando a ideia de... Da remuneração pelo capital mesmo, né? Isso, exatamente. E tem a questão das finanças, ela tem essa questão do produtivo e também a questão de compra e venda literalmente do papel, da cédula, né? Certo. Exemplo, tu compra uma cédula por R$1.000 e aí isso tu vai ser revendido para vários, né, numa cadeia bem articulada e ela vai depois poderá te render 1.300. Eu estou fazendo um exemplo hipotético. Sim. Tu ganhou R$300 quando tu comprou, aí tem que ver a questão do período, né? Aí tu está fazendo não que seja uma especulação, mas tu está trabalhando com a questão de cédulas, né? Não a questão do capital em si, né? Esse exemplo que tu deu do shopping é uma operação que provavelmente também faz essa questão de criação de fundos e criação de cédulas, debêntures, o que for, né? Mas ela está operando no mercado, ela construiu um prédio, ela tem loja, ela opera, ela emprega, ela tem, né, a questão do mercado de trabalho, enfim, né? Faz girar toda uma economia, todo um motor virtuoso, como se diz, né? Exatamente. Professor, obrigado. Nada. Isso abre uma leque de especulações. Eu já ia falar que não tem mais tempo. O senhor falou cédulas, eu fiquei pensando já nas chamadas moedas virtuais, que estão também em voga. É outra oportunidade que existe hoje para se investir. Exatamente. Olha, viu? Isso é um assunto puxa outro. Economista e professor Alexandre Reis, falando sobre o mercado financeiro aqui conosco, aplicações do mercado financeiro aqui conosco. Depois do intervalo, nós temos mais informações no nosso telejornal Santa Maria Agora.